Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãs e minhas queridas irmãs. Hoje estou aqui com um cenário novo. O pastor Helenilson, o meu pastor aqui na igreja do Antônio Duarte, com muito carinho, me fez essa estante para mim estar organizando os meus livros de escola bíblica dominical, os meus livros de estudo, para estar colocando aqui o meu diploma. E eu estou muito feliz. Quero agradecer ao pastor Helenilson por ter feito essa estante aqui para mim. Ele trouxe aqui agora à tarde. E é bom, fiquei feliz. Obrigado, pastor Helenilson, pelo carinho. Meus irmãos, para mim é sempre uma alegria muito grande, sabe? Estar aqui junto com os irmãos para meditar na palavra do Senhor. E hoje o Espírito Santo quer nos conduzir a uma verdade profunda e transformadora. Os nossos pensamentos precisam ser alinhados com os pensamentos de Deus. Mas antes da gente entrar nessa meditação de hoje, nesse tema tão maravilhoso, vamos fazer uma breve oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã. Querido Espírito Santo, abre a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, ajusta os nossos pensamentos aos Teus e fala conosco com liberdade. Que esta palavra encontre lugar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, nós estaremos lendo, para a nossa meditação de hoje, o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo do 6 ao 9. Só mais uma coisa antes de ler o texto bíblico. Meus irmãos, compartilhe esse devocional no seu status de WhatsApp, porque quando você compartilha, quando você deixa o seu joinha, o YouTube entrega este devocional para mais pessoas e assim você me ajuda a fazer a obra de Deus. A internet, ela tem tanta coisa ruim, não é verdade? E são tão compartilhados, tem tantas visualizações. Por que não fazer isso também com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor? Por que não usar essa importante ferramenta? Então compartilhe esse vídeo. Diz assim o texto sagrado em Isaías, capítulo 55, versículo de 6 a 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluias, glórias a Deus. Que texto maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. Isaías está falando a um povo que caminhava longe do Senhor, um povo que havia se acostumado com pensamentos distorcidos, ideias erradas, decisões precipitadas e caminhos tortuosos. E Deus, com amor, faz um convite. Busquem-me, invoquem-me, abandonem os pensamentos que não vêm de mim. Meus irmãos, antes de mudar o nosso comportamento, Deus precisa mudar o nosso pensamento. Antes de transformar o nosso caminho, Ele transforma a nossa mente. É na mente que a batalha começa e é na mente que a vitória se estabelece.
O versículo número 7 diz: Deixe o homem maligno os seus pensamentos. Olha que coisa forte. Não é apenas deixar o pecado visível, mas deixar também o pensamento errado. Aquele pensamento que parece inocente, mas que está nos afastando de Deus. Às vezes, é aquele pensamento negativo sobre nós mesmos. Outras vezes, é aquele pensamento de desânimo. Às vezes, é aquele pensamento de incredulidade. E ainda outras vezes, aquele pensamento de, não vai dar certo. E às vezes, também é aquele pensamento sobre o próximo, sabe? Aquele julgamento, aquela interpretação precipitada, aquela suspeita que o inimigo vai plantando na mente. Mas Deus chama, abandone isso e venha para mim, porque eu sou grande em perdoar. A grande chave desse texto está nos versículos 8 e também no versículo 9, quando Deus diz: Meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É como se o Senhor estivesse dizendo: vocês enxergam pela janela, eu enxergo o céu inteiro. Vocês veem o agora, eu vejo o eterno. Vocês veem a dor, eu vejo o propósito. Quando o nosso pensamento se alinha ao pensamento de Deus, tudo muda. A ansiedade se transforma em confiança, a dúvida se transforma em fé, a mágoa se transforma em cura, o medo se transforma em coragem, a confusão se transforma em direção. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, se a mente não renova, a vida não muda. Isaías está nos lembrando que o cristão não vive pelo que pensa naturalmente, mas pelo que Deus pensa. E como são os pensamentos de Deus? Meus irmãos, são pensamentos de paz, esperança, amor, misericórdia, direção e sabedoria. Jeremias capítulo 29, versículo 11 confirma isso. Diz assim o texto sagrado: Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Mas, para pensar como Deus pensa, precisamos fazer o que Isaías diz no início do capítulo: buscar ao Senhor. Só busca quem deseja, só busca quem reconhece que sozinho não sabe tudo. Só busca quem entende que o coração humano precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E quando buscamos, Deus fala. Quando buscamos, Ele ajusta, Ele quebra o orgulho, corrige pensamentos e alinha a mente ao céu, sabe? Muitas vezes sofremos porque insistimos em pensar do nosso jeito. Mas Deus está nos chamando para pensar do jeito dele. E o jeito dele é perfeito, sábio, santo e cheio de propósito. Se hoje você está enfrentando algo que não entende, alinhe seus pensamentos ao de Deus. Se algo parece confuso, alinhe seu pensamento ao de Deus. Se uma situação te decepcionou, alinhe seu propósito, seu pensamento ao de Deus. Diga no seu coração: Senhor, os teus pensamentos são maiores do que o meu. Eu confio neles. Aleluias, glórias a Deus. Meus amados irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a nossa mente diante de Ti.
Espírito Santo, corrige os nossos pensamentos, que a nossa mente se alinhe ao teu modo de ver, ao teu modo de sentir, ao teu modo de agir. Tira de nós tudo o que é confuso, negativo, enganoso ou contrário à tua vontade. Ensina-nos a pensar como Cristo pensa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Aleluias! Glórias a Deus! Queridos irmãos, lembrem-se disso. Pensamentos alinhados ao céu constroem caminhos alinhados ao céu. Que o Espírito Santo guarde a nossa mente, ilumine o nosso entendimento e nos conduza pelo caminho eterno. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, deixar o seu joinha e se inscrever no canal para que o YouTube possa transmitir essa palavra a muitas pessoas. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.